Michele Bolsonaro divulgou em suas redes sociais um pedido para que seguidores participem de um hashtagaço usando a tag Liberdade Bolsonaro. A mobilização foi feita em conjunto com o grupo PL Mulher, do qual ela é presidente. Só que o comportamento de Michele vem chamando aí atenção. Por quê? Vamos perguntar para Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Hashtagaço. Daí eu imagino que eles estão fazendo isso porque é mais fácil você comprar robô na internet do que robô para a vida real, né? Nas manifestações de 130 pessoas. Pois é, né? Com aquela última manifestação flopada no Rio de Janeiro sem cartão corporativo, de fato, é melhor clamar pela hashtag, né? Eu adorei, Sofia, que na escalada você fez o hashtag vergonha alheia. E é realmente isso, né? Hashtag vergonha alheia. Em meio a uma semana aí que a gente tem um Alcolumbre dizendo que vai investigar quem publica, né? Hashtag Congresso Inimigo do Povo, eu acho que gente que defende hashtag Liberdade Bolsonaro tem que ser investigado também, gente, porque não faz sentido algum. E aí, Sofia, bora ver o Instagram da Michele Bolsonaro. Ai, uma delícia essa publicação das redes dela, viu? Antes mesmo de colocar a matéria do poder, olha só a publicação ridícula, sem cor, pálida, aquela mesma linha do Bolsonaro, sabe? Sem sal, sem graça, pálida. E aí tem a publicação ali que é a Liberdade Bolsonaro, um emblema ali que é o do Brasil, né, da República Federativa do Brasil, o emblema nacional, mas tem um Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, aquele carimbo lá, tipo um selo do imbrochável, tem um selo aí do que eles utilizavam muito durante o seu período ali no governo, e ó, divulguem a hashtag Liberdade Bolsonaro. Eu espero que as pessoas não divulguem, né? Inclusive, na publicação tem muita gente criticando. Mas ele já vai ficar livre daqui a 27 anos, presidiário. Mas tem muita gente utilizando mesmo Liberdade Bolsonaro. E eu fiz, inclusive, um mergulho no chorume, viu, Sofia? Eu cliquei na hashtag para ver, né, para onde ia parar. E assim, parou em umas publicações bem difíceis, bem verde e amarela, bem alva, sabe? Tem uma galera assim que não desaponta. A gente já sabe qual é o padrão, né? É um padrão complicado. E tem muita IA, inclusive, viu? Tem muita IA sendo utilizada. Estou com receio em 2026, campanhas eleitorais com a liberdade que essas pessoas têm criativa para utilizar a inteligência artificial. Mas aí tem uma coisa que é importante que a gente lembre, Sofia, que é sobre a conduta da Michelle desde a prisão do Bolsonaro. Eu vou te pedir só para trazer a matéria do Poder 360, para a gente falar um pouquinho mais da hashtag, por gentileza. E essa hashtag ela tem uma função social. Ela tem a função de mostrar que a Michelle está ao lado do seu companheiro, o amor da sua vida, o Bolsonaro. A matéria que traz, por exemplo, reforça a informação de que a Michelle aí convidou os seguidores para esse hashtagaço, né? Que é uma das formas de você tentar fazer um. Antigo era tuitaço, agora um hashtagaço, que é muitas pessoas digitando a mesma hashtag. O ex-presidente e presidiário Jair Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre 27 anos e 3 meses de prisão pela condenação no processo de tentativa de golpe de Estado em 2022. E a Michele Bolsonaro, ela precisa, de alguma forma, colocar ali ao seu lado aqueles bolsonaristas, aquela galera que está um pouco incomodada com a sua visibilidade política. No antigo Twitter, no X, também vem aparecendo as mensagens como Free Bolsonaro, que é uma mensagem que o próprio Eduardo escreveu, adoro Eduardo, que ele é bilíngue, né? Ele escreveu num papelzinho, colocou lá no Muro das Lamentações o Free Bolsonaro, e aí tanto a Liberdade Bolsonaro quanto o Free Bolsonaro vem entrando aí em ação para fortalecer a imagem das pessoas que defendem o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro.
Por quê? Porque depois de uma briga em família, depois de um desconforto do PL, que a Michelle saiu, inclusive, fortalecida politicamente, com os filhos do Bolsonaro totalmente desacreditados, e aí o Bolsonaro faz o quê? Né? Escolhe o Flávio e bota ele na linha de frente para ser seu sucessor político. Isso é um puro golpe de misoginia ali, que é a misoginia do clã Bolsonaro, a gente já sabe, e eu não estou reclamando não, tá? Porque entre o carisma de Flávio e o carisma da Michelle, eu acho que o pior ganha, então tá tudo certo, escolham o pior, fique à vontade para ser o Flávio, candidato da direita. Não tem um problema nenhum com isso, inclusive ele não herda um dos espólios ali, que são as mulheres evangélicas, nem todas vão apoiar aí o Flávio, vai ter uma briga, já tem um centrão, já tem muita coisa ao redor do Flávio de rejeição, sobretudo porque o Flávio já disse que a condição dele de ser um presidente, um candidato à presidência, é que todos os aliados apoiem uma anistia para seu pai e os outros do 8 de janeiro. Algo que não vai acontecer, diferente de um Tarcísio, por exemplo, diferente de uma Michelle que não está colocando a liberdade do Bolsonaro em xeque. E é essa a questão, Sofia. Inclusive, reza a lenda que a Michelle está até mais feliz, mais corada, mais viajante depois que o Bolsonaro foi preso. Por que será? E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer uma análise sobre a conjuntura política da Michelle e por que, né, é tão estranho a gente ver a Michelle nesse cenário, a Dani Lima vai falar, né, nesse cenário de colocar hashtag nas redes sociais, que ao mesmo tempo ela está numa outra partida, ela está numa outra guinada, que é uma guinada de fortalecimento político. A sinalização que a direita está recebendo, a Michelle Bolsonaro não vai se submeter ao crivo ou submeter os planos políticos dela ao crivo do 01, 02, 03. Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, desse triunvirato, né? Ela se assenhorou das posições dela e fez valer. Ontem ela deu um checkmate nos filhos do ex-presidente, travação com o Ciro Gomes. E aí, o que está acontecendo? Os outsiders, o time que está trabalhando para o Ronaldo Caiado, o time que está trabalhando para o Ratinho Júnior, estão olhando e estão falando, bom, se for um candidato, se a Michelle se a ala do PL de que seja ela a candidata à presidência, vai rachar a direita, porque alguém com o sobrenome Bolsonaro não vai ter apoio de todo o centro. Então, os outsiders da direita estão se animando. Por quê? Estão vendo a possibilidade real de alguém com o sobrenome Bolsonaro, que, claro, vem com um apelo eleitoral forte, mas pode também afastar um eleitor de centro. E aí, o que os times, os conselheiros de Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado estão dizendo? Isso é uma oportunidade, porque aí você puxa o eleitorado onde ela vai ficar mais nichada ao bolsonarismo raiz. A gente precisa acompanhar agora com muito vagar o tamanho do investimento do PL na Michelle Bolsonaro. A disposição do Valdemar da Costa Neto de fazer dela uma grande estrela do partido é imensa, Fabiola. É imensa. E isso pode abrir uma avenida para esses outsiders correrem. Quem está gostando muito de ver a direita se redividindo novamente é o Palácio do Planalto, que acha que isso pode ser bom também, claro, para o Lula. Porque aí, em vez de discutir, de dialogar, de debater com um candidato, o Tarcísio de Freitas, por exemplo, o governador de São Paulo, que uniria todo o centrão e o bolsonarismo, pode ter essa divisão aí, na qual esses candidatos do mesmo campo, da direita, vão precisar brigar entre si para chegar num segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, eu acho que esse é o principal ponto, e eu também não sei, Sofia, até que momento o Valdemar quer investir na Michelle, mas é uma certeza que quer. Não à toa, a Michelle saiu da reunião que foi convidada pelo PL fortalecida. E quando ela sai fortalecida, ela sai com um nome ainda, né, que pode ir para Senado, ou quem sabe ainda ser aquele nome da presidência, já que o Flávio ele vem queimando pontes e vem sendo rejeitado pelo Centrão, também vem sendo rejeitado por parte da extrema-direita, a gente vê a Michelle ainda mais fortalecida, tentando dizer, olha, além de ser a mulher do Bolsonaro,
eu também sou a pessoa que nunca soltei a mão, eu sou a pessoa que estou aqui do lado, eu também tenho um sobrenome. Então, essa hashtag Liberdade para Bolsonaro, ela vai muito além de só uma publicação em rede social, ela vai para fortalecer essa imagem da Michelle ao lado do Bolsonaro. Inclusive, ela é a pessoa que mais visitou o Bolsonaro desde a sua prisão, tá, Sofia? Que está fazendo marmita e mandando para ele. Então, a gente precisa ficar de olho nisso aí. Pois é, a Michelle, ela poderia dar as mãos pro Eduardo e os dois vestirem junto a camisa 10 da esquerda, né? Porque eles estão fazendo mais pela esquerda do que a própria esquerda. O Eduardo conseguiu dar um turbo aí na popularidade do Lula e jogar o bolsonarismo e a extrema-direita na lata aí dos antipatriotas, né? Acabou queimando o próprio discurso e agora a Michelle tá fazendo mais para dividir a direita do que qualquer outra coisa, porque a direita tradicional, ela não gosta do Bolsonaro, nunca gostou do Bolsonaro. Para a direita tradicional, o Alckmin teria sido eleito em 2018. Gente, o Alckmin como representante da direita, tá? Vamos lembrar, Alckmin é de direita. Ele era o representante da direita tradicional em 2018. Eles tiveram que engolir o Bolsonaro. Se eles podem trocar o Bolsonaro pelo Tarcísio, pelo Ratinho Júnior, até mesmo pelo Zema, o Caiado, eles trocam. Tanto é que a hora que o Flávio foi apontado como provável candidato aí do bolsonarismo, a gente vai falar mais sobre isso, sobre esse balão de ensaio mais para frente, mas quando o Flávio foi colocado lá, o mercado reagiu muito negativamente. O mercado, a bolsa de valores caiu, despencou, o dólar e euro dispararam e tudo mais. O mercado não quer saber de Bolsonaro. O mercado só aceita Bolsonaro quando só tem a opção ou Bolsonaro ou PT. Daí eles aceitam Bolsonaro. Mas não é o que eles querem. E daí a direita ela estava fazendo aí uma organização em que vinha, na maioria dos estados aí, um representante da extrema-direita que traz o lado ideológico, o lado das redes sociais e etc., e um representante da direita mais tradicional, que traz o tempo de TV, as emendas, a organização partidária. E a Michelle chegou e destruiu tudo isso. A Michelle chegou lá, lá em Santa Catarina, onde ia ser Carlos Bolsonaro e Espiridião Amin, e falou, não vai ser Espiridião Amin, não, vai ser Carol Detone. Chegou em São Paulo, em Brasília, onde ia ser Michelle Bolsonaro e Ibanez Rocha, e disse, não tem Ibanez Rocha, vai ser Biaquices. E chegou no Ceará e chutou o Ciro Gomes para fora, ou seja, se livrando da direita tradicional. Sim, o Ciro Gomes está na direita tradicional, só lamento, ciristas. Não vem me dizer que alguém que estava fazendo aliança com os Bolsonaro é de esquerda. E com isso, ela enfraquece a direita, não só por deixar sem líder, mais ou menos, mas também por tirar a direita tradicional e fazer chapa puro sangue, que, desculpa, é mais fraca do que uma chapa direita tradicional bolsonarismo. E a gente só tem a agradecer e dizer, continue, Michelle. Se o seu oponente está errando, não interrompa. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.